Tá, então é só jogar os sucrilhos dentro do equipamento lá e já vai ter o resultado? Mais ou menos. A gente tem que dar uma preparadinha básica na nossa amostra, porque a gente precisa que ela tenha uma superfície lisa, uma superfície plana, para que o equipamento faça uma leitura correta. E para preparar nossa amostra, a gente vai usar esse outro equipamento aqui, que é uma prensa. Uma prensa aqui que serve uma prensa para prensar coisas. E a gente vai prensar, então, nossos sucrilhos numa pastilhinha, colocando 20 toneladas em cima dele. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Então o que eu tenho aqui? Esse aqui é chamado matriz, que é basicamente um cilindro de metal bem duro, bem forte. Eu vou tacar os meus sucrilhos aqui dentro e depois vou encaixar essa parte de cima da matriz aqui e colocar na minha prensa para colocar as 20 toneladas em cima e ver se a gente consegue formar uma pastilhinha. Colocamos aqui na nossa prensa. Então a gente fecha e ele vai começar a compactar. Sim, faz um barulhinho. E aqui está mostrando que vai chegar em um pouco mais de 20 toneladas. Pronto. Pode desligar, esperar um pouquinho. E agora é só tentar tirar aquela pastilhinha aqui dentro da matriz. Para tirar, ela fica tão presa aqui dentro que a gente precisa usar uma outra prensa. Essa prensa manual de mecânico aqui mesmo. Para remover. Então a gente encaixa assim. Esse outro aqui. Agora vamos ver se deu certo. Então como é que fica um sucrilho depois de 20 toneladas em cima? Assim. Ficou bonitinho. Ó. Nossa, dá uma vontade de morder isso aqui, de verdade. Infelizmente, esse equipamento é utilizado com várias outras amostras e algumas bem tóxicas. Então, não vai dar para fazer isso. Mas, nossa, ela ficou muito boa, olha. Então, o que a gente faz agora? Coloca no equipamento. Churumba. Eu posso até escolher se eu quero ler o vermelhinho, o amarelo. Deixa aqui no meio. Fechamos aqui. O equipamento vai começar a jogar raio-x na amostra, promover aquelas transições eletrônicas que eu mostrei agora há pouquinho e ver os sinais de elementos que ela está pegando de resposta aqui. A análise ainda não terminou, mas lembra que eu falei que são emitidos a partir da amostra, né, a partir da excitação dos vários diferentes átomos que a gente tem na nossa amostra, são promovidas várias daquelas transições eletrônicas e são detectadas com várias energias, né? São emitidas e olha, cada pico desse é referente a uma transição eletrônica daquelas que eu mostrei, né? Que pode ser de algum elemento específico ou um elemento, às vezes, tem várias transições também. Na verdade, normalmente é o que acontece. Então, identificando, né? São muito bem conhecidas essas energias desses raios-x, o software consegue saber quais elementos que tem na nossa amostra. Então, preparando a nossa segunda amostra do sucrilhos do elefantinho, caindo um pouco para fora aqui. A gente coloca.
E realmente, dá uma super vontade de comer esse negócio aqui. Deve ser um sucrilhos super concentrado. Abre. Tira a primeira amostra. A gente não deve segurar a amostra por cima e por baixo, porque, obviamente, é o lugar que a gente vai fazer a leitura, então a gente pode contaminar. Então a gente tem que deixar essa amostra no lugar teoricamente limpo. Então a nossa próxima aqui. Jumba. Fecha. E apertar o botão, a gente começa a análise. Importante lembrar aqui que depois da análise, a amostra não fica radioativa, tá? Ou seja, essas pastilhas poderiam ser comidas depois se não tivessem sido prensadas no equipamento que prensa coisas tóxicas, tipo urânio. Bom, e o que a gente faz com essas informações? A gente plota um gráfico, porque é o que a gente gosta de fazer. Então, em relação ao zinco, só 2 marcas, esses 2 que eu estou marcando em códigos ultra confidenciais para nunca ninguém descobrir de qual sucrilhos que eu estou falando. Só esses 2 diziam na embalagem que o produto continha uma concentração de zinco e foram detectadas concentrações de zinco. Os outros 2 não diziam nada na embalagem e também não foi detectado nada. Em relação ao ferro, todos eles diziam na embalagem que o produto continha uma quantidade de ferro e foi detectado ferro para todos eles. E em relação ao cálcio, 2 deles, que eu estou marcando aqui, diziam que continha uma concentração de cálcio e realmente foram detectados níveis significativos. As outras 2 marcas, mesmo sem falar na embalagem que continha cálcio, deu para perceber que tinha uma quantidade razoável de cálcio também. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. E a gente agradece a empresa Essensis, que disponibilizou o equipamento para a gente fazer esse vídeo. Quer dizer, eles disponibilizaram para a gente fazer outros trabalhos mais importantes que esse. A gente aproveitou para fazer esse vídeo também, então a gente agradece a Essensis pelo equipamento. Um abraço e até a próxima.